Olá, alunos dos segundos anos, tudo bom com vocês? Eu quero cumprimentar aqui minha turma da Escola Eurico Salles, segundo M1, segundo M2 e o segundo ano integrado. E também a Escola Leide Cosme, o segundo ano matutino e o segundo vespertino. Nesse período de suspensão das aulas, vocês estão recebendo atividades pedagógicas não presenciais, nas quais a disciplina de Química envia para vocês semanalmente às quartas-feiras, via grupo WhatsApp e via sala de aula virtual. Nessa aula de hoje, eu pretendo estar corrigindo uma dessas atividades que foi proposto para vocês, referente a um formulário, esse daqui que vocês estão vendo, sobre o conteúdo de funções inorgânicas, ácidos e bases, ok? Foi enviado um link de uma videoaula para reforço e revisão dos conteúdos e logo após um link para responder esse formulário. Eu vou estar nesse formulário, né, vocês colocaram então a escola de vocês, a turma, o nome, em seguida começando a responder essas questões, ok? Então, questão número 1, vou estar lendo para vocês e discutindo, ok? O sal de cozinha, cloreto de sódio, e o açúcar, a sacarose, são sólidos brancos solúveis em água. Suas soluções aquosas apresentam comportamentos diferentes quanto à condução da corrente elétrica. Aqui ele quis dizer o seguinte, que essas substâncias, quando são dissolvidas em água, apresentam comportamentos completamente diferentes. Vamos entender por quê. O cloreto de sódio tem a sua fórmula como NaCl, ou seja, um composto iônico. Como que eu identifico um composto iônico, né? Primeira coisa, primeiro composto para ser iônico, para ser formado por ligação iônica, os elementos têm que ter obrigatoriamente um metal, que é o sódio, se ligando a um não metal, que é o cloro. Né? Então, os metais, eles, para fazer ligação química, eles tendem a perder elétrons e os não metais tendem a ganhar. Então, esse é o princípio da ligação iônica. Nós temos um elemento no qual vai doar elétrons, vai transferir elétrons para um outro elemento que tende a ganhar. Então, formando então o NaCl, quando o sódio se transforma num cátion, ou seja, ele doa os seus elétrons para o cloro, e o cloro se transforma num ânion cloreto, esses íons de cargas opostas vão se ligar fortemente através da ligação iônica, formando então um retículo cristalino, né, que a gente chama a forma sólida do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Todos os compostos iônicos são sólidos em temperatura ambiente, são solúveis em água. Então, o que acontece quando eu jogo, eu adiciono esse NaCl em água? A água possibilita a separação desses íons. Esses íons já existiam, mas o que a água faz? Ela separa essas espécies químicas, então fica aqui na água em suspensão, né, os íons Na+, e o Cl-, eles ficam livres na solução. Né? Esses íons livres na solução são chamados de eletrólitos, que contribuem para o transporte de cargas, né, podendo então formar uma solução eletrolítica se conduzirmos nesse experimento aqui que vocês podem observar, ok? O composto iônico, quando ele é dissolvido em água, a água separa os íons, né? E esses íons, se eu mergulhar um fio aqui de um metal sendo bom condutor, esses íons vão ser conduzidos, né, por esses metais, fechando o circuito e fazendo a lâmpada acender. Essa é uma característica, né, com relação a esses compostos quando são dissolvidos em água, ok? Já a molécula da sacarose, a sacarose tem essa molécula aqui que vocês podem ver. É uma molécula grande, né? Molécula, então, eu estou dizendo que esses elementos se ligam por ligação covalente. Não se trata de composto iônico aqui. A ligação é covalente. E todos os elementos que se ligam por ligação covalente, eles formam moléculas, né? E como as moléculas são eletricamente neutras, elas não contribuem para o transporte de cargas. Ela se dissolve sim em água, a água consegue dissolver os cristais de açúcar, mas ela não consegue quebrar essas ligações, porque são mais estáveis. Ela não consegue quebrar essas ligações, portanto, elas não produzem íons livres na solução, como acontece aqui com o
cloreto de sódio, ok? Portanto, ela não contribui para o transporte de cargas. Então, respondendo essa questão, né, eu vou lá na opção que me diz assim: o cloreto de sódio é um composto iônico, sim, ele é, e suas soluções aquosas conduzem corrente elétrica devido à presença de íons livres. Já a sacarose é um composto constituído por moléculas e suas soluções não conduzem corrente elétrica, pois elas são eletricamente neutras e não contribuem para o transporte de cargas. Então, é essa opção que vocês deverão ter escolhido, ok? Próxima questão. Alguns molúsculos, para defender-se dos predadores, liberam um diácido, cuja fórmula é. Bom, galera, essa característica, esse critério de classificação dos ácidos, existem alguns critérios, né, para classificar os ácidos, e um deles é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ou seja, um ácido, ao ser dissolvido, adicionado em água, né, ele tem a característica de liberar os seus hidrogênios. Se ele conseguir ionizar um hidrogênio, ele é classificado como um monoácido. Se for ionizado 2 hidrogênios, ele é classificado como um diácido. Então, para ser um ácido, a gente tem uma característica fundamental, que é à esquerda da fórmula, nós temos o elemento hidrogênio. Então, eu não posso optar pela letra A, não posso optar pela letra B e nem a letra C, ok? Eu vou ficar com essas duas últimas opções aqui. Colocando dá uma olhada nessa fórmula aqui. Nós temos o H2SO4, né? É um ácido, é classificado então como um diácido, porque eu tenho 2 hidrogênios na fórmula, e ao ser adicionado em água, vai ser ionizado os 2 hidrogênios que compõem a sua fórmula, ok? Então, vou optar aí pela letra D. Próxima questão. Um técnico de laboratório resolveu guardar os ácidos em uma prateleira e as bases em outra. Então, diante dos recipientes que representam os rótulos das fórmulas, né, qual deles devem ser colocados nas prateleiras dos ácidos e quais devem ser colocados nas prateleiras das bases? Essa questão aqui, galera, basicamente é para vocês identificarem através da fórmula, olhando para a fórmula, quem é ácido e quem é base, ok? Ácidos, eu acabei de falar na questão anterior, eles têm uma característica de ter o hidrogênio à esquerda da fórmula, né? E as bases são chamados de hidróxidos também. A gente tem a presença do grupo hidróxido acompanhado de um metal, né? Então, aqui nessa fórmula, por exemplo, nós temos uma base, ó, o hidróxido de ferro 3. Nessa outra aqui, ó, nós temos uma base, ó, o hidróxido de césio. E nesse outro composto, nós temos uma outra base, ó, o hidróxido de magnésio, conhecido como leite de magnésio, um antiácido. Ok? E as outras fórmulas são os ácidos, né? Nós temos aqui ó, o HBr, que é o ácido bromídrico, o H3BO3, que é o ácido bórico, o HNO2, que é o ácido nitroso, e o H3PO4, o ácido fosfórico, que está presente nos refrigerantes, ok? Então, era só responder quais são os ácidos e quais são as bases. Próxima questão. Essa aqui fala sobre o grau de ionização. Um ácido ele pode ser classificado como forte, fraco ou moderado, ok? E é através do seu grau de ionização. Quanto mais o ácido, ao ser dissolvido em água, com maior for a capacidade dele liberar os seus hidrogênios, de ionizar, maior será a sua força, mais forte ele será, ok? E existe uma formulazinha que nós usamos para calcular o grau de ionização. Essa daqui, dê uma olhadinha, ó. O grau de ionização representado pela letra alfa, né? Eu pego o número de moléculas que ionizou, né? E divido pelo número total. Multiplico por 100, porque na tabela, para consultarmos, né, a força do ácido, ela é dada em porcentagem, tá? E aí nós vamos calcular, então. E dizemos o seguinte, olha,
Um ácido considerado forte, eu fazendo o cálculo do grau de ionização, se ele ionizou acima de 50%, eu considero ele como um ácido forte. Se ele ionizou entre 5% a 50%, ele será moderado. E ele será fraco quando ele ionizou abaixo de 5%. Então, vamos responder essa questão? Olha lá, ele fala que de 600 moléculas do ácido clorídrico, HCl, foi dissolvidos em água. E sabendo-se que 540 moléculas ficaram ionizadas, se ionizaram. Entendeu? Calcule o grau de ionização e determine a sua força. Então, vamos calcular. Se 540 moléculas sofreram ionização, então vamos dividir, ó, quantas moléculas, número de moléculas que ionizou? 540. Divide pelo número total, que é 600. Dá 0,9, não é mesmo? E multiplicando isso por 100, esse ácido ionizou 90%. Portanto, se ele ionizou 90%, esse ácido ele é forte, ok? Ele ionizou, a ionização dele foi maior que 50%, ok? Vamos para a última questão. 2 frascos que contêm pós brancos e sem cheiro, ok? Sabe-se, entretanto, que o conteúdo de um deles é o cloreto de sódio e o outro é o açúcar, a sacarose. Recebendo a recomendação de não testar o sabor, descreva um procedimento para identificar o conteúdo de cada frasco. Bom, você não pode testar o sabor para identificar quem é o sal e quem é o açúcar. Então, o procedimento que vocês deverão ter colocado é o seguinte: dissolve-se todos dois em água, faz um frasco, dissolve o açúcar e outro frasco dissolvendo o sal. E faz o teste de condutividade elétrica, né? Esse testezinho aqui que nós acabamos de ver. A solução em que conduzir corrente elétrica será o sal de cozinha. A solução que não conduzir a corrente elétrica será, então, a da sacarose, o açúcar, ok? Bom, gente, por hoje é só. Temos aí uma atividade corrigida. Valeu e até a próxima!